Você sente tontura e alguém já te indicou Labirin para tomar? Ou então te falaram para tomar Dramin ou Vertix? Pois é, esses três nomes são muito conhecidos quando o assunto é remédio para tontura. Mas será que algum deles é realmente eficaz? Ou será que você está tratando o problema de forma correta? Eu sou a doutora Natália Prudêncio, médica otorrino especialista em tontura e zumbido. Já atendi milhares de pacientes que tomaram esses remédios por conta própria e o resultado nem sempre foi bom. No vídeo de hoje eu vou te explicar quando cada um desses medicamentos pode ser usado, se eles realmente funcionam e o que você precisa saber antes de se automedicar. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir também o que fazer quando a tontura não melhora nem com remédio. Muita gente acha que todo tipo de tontura é labirintite e por isso já corre para tomar um remédio. Mas a verdade é que existem dezenas de causas para tontura e cada uma exige um tratamento diferente. Você pode estar com VPPB, neurite vestibular, enxaqueca vestibular, TPPP, ou seja, quadros diferentes, e não existe um remédio único que resolva todos ao mesmo tempo. Vamos começar pelo Labirin, o mais famoso. O Labirin é o nome comercial de um remédio chamado beta-estina. Ele atua regulando a histamina dentro do ouvido, aumentando a circulação na orelha interna e ajudando na compensação vestibular, quando houve alguma lesão no labirinto ou no nervo responsável pelo equilíbrio. Mas preste atenção. A beta-estina não age durante uma crise aguda, repentina, intensa de tontura. Ela leva dias para começar a fazer efeito e não tem ação sedativa suficiente no labirinto. Ou seja, se você está em crise, ela não vai te tirar de uma crise. Muitos pacientes relatam que melhoraram tomando Labirin, mas na verdade eles melhorariam mesmo sem o remédio, porque algumas crises passam sozinhas, sem um motivo necessariamente. O Labirin ou a beta-estina é indicado em casos específicos de tontura crônica, como na doença de Meniere, mas jamais como socorro imediato para uma crise. Agora, quem já sentiu tontura com enjoo, certamente já ouviu falar no Dramin. O Dramin é um anti-histamínico com efeito sedativo. Ele pode ser útil para quem tem crise de tontura com ou sem enjoo, porque ele não atua somente no enjoo, como muitos pacientes acreditam, mas na tontura também. Por isso, é um dos remédios mais usados no pronto-socorro. Se você já foi ao pronto-socorro por causa de crise de tontura, já deve ter sido medicado com ele. Mas atenção! Ele pode causar bastante sonolência e por isso deve ser utilizado com cautela, principalmente em pacientes idosos. Além disso, ele não trata exatamente a causa da tontura. Ele atua aliviando os sintomas em uma crise de tontura ou vertigem e pode ser útil em situações como na cinetose, em que o paciente sente enjoo no carro, ônibus, barco. Lembrando que ele não é um tratamento para curar o paciente, por isso não deve ser utilizado por períodos prolongados. Se você tem crises recorrentes de tontura, precisa saber a causa do seu problema. Por último, porém não menos famoso, vamos falar do Vertix, cuja substância é a flunarizina, que atua como um bloqueador dos canais de cálcio. Ele tem uma ação sedativa sobre o labirinto, ou seja, assim como o Dramin, ajuda a acalmar o sistema vestibular durante crises intensas de tontura e pode ser indicado em crises agudas de vertigem, especialmente quando o paciente está com muito enjoo, vômitos e vendo tudo girar. Por ter esse efeito de acalmar o labirinto, o Vertix pode oferecer alívio importante dos sintomas. Ele é útil para o controle dos sintomas em episódios intensos, mas não deve ser usado de forma contínua. Ele pode ter efeitos colaterais indesejáveis quando utilizado a longo prazo, como sonolência, ganho de peso, tremor, rigidez e, em alguns casos, alterações do humor. Por isso, seu uso deve ser feito com acompanhamento médico e ele não deve ser tomado por longos períodos sem orientação. Acredito que agora você já deve estar entendendo que não existe a melhor medicação para todos os casos de tontura, e sim que a melhor medicação dependerá de que paciente estamos falando. Você já sabe que o Labirin não é a medicação para ser utilizada
em uma crise intensa de tontura e que o Dramin e o Vertix podem atuar melhor nesses casos, mas que não devem ser utilizados por períodos prolongados sem uma avaliação de um médico para investigação da causa da tontura. E é importante que você saiba que existem casos de tontura que não irão melhorar com nenhum desses remédios, como a VPPB, em que o tratamento é feito com a manobra de reposicionamento no consultório médico, ou na TPPP, em que o tratamento é realizado com o uso de antidepressivos. Por isso, a avaliação médica é essencial. Se automedicar com Labirin, Dramin ou Vertix sem saber o diagnóstico pode adiar o tratamento correto, causar efeitos colaterais desnecessários e ainda gerar frustração por remédio não funcionar. Por isso, não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que tem tontura e vive tomando remédio por conta própria e não melhora. Até a próxima!